halt das erste Mal gesehen. Sie ist hinterm Detzer, Jungfrauen wohnt drum gewesen. Ich tu mein Hut ins Knack und schau sie freundlich an. Sie sagt, von mir kriegst nix und boah, jetzt mach die davon. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje vai ser sobre a lei volumétrica de Gay-Lussac. Isso aconteceu por volta de 1808. Então vamos considerar o seguinte experimento. Num recipiente contendo gás hidrogênio, esse recipiente está representado na figura com um peso em cima da tampa. Isso significa que esse peso está exercendo uma certa pressão sobre o gás hidrogênio. Bem, se ele está parado, quer dizer que está em equilíbrio, quer dizer que a pressão do hidrogênio é igual à pressão que essa tampa, que esse peso está exercendo sobre ele. Bem, logicamente que esse gás também está numa certa temperatura. E o volume desse gás, vamos supor que fosse de 10 litros. Aí você vai fazer a seguinte experiência, vai juntar com outro gás, que é o cloro, e o cloro também está na mesma pressão e na mesma temperatura que se encontra o hidrogênio. Bem, e o volume do cloro que vai ser usado nessa experiência é também de 10 litros. Eles vão ser totalmente consumidos, vai ser estequiometricamente consumidos. Não vai sobrar nada de hidrogênio, não vai sobrar nada de cloro. Aí se obtém ácido clorídrico, ou melhor, cloreto de hidrogênio gasoso também. Logicamente que está na mesma pressão e temperatura que os reagentes. Só que o volume de HCl, de cloreto de hidrogênio obtido, é 20 litros. Bem, tudo bem. Essa é a experiência. E esse senhor, chamado Gay-Lussac, percebeu o seguinte. Bom, se 10 litros de hidrogênio reagem com 10 litros de cloro e produzem 20 litros de HCl, cloreto de hidrogênio, então se eu tomasse um volume maior, por exemplo, 30 litros de hidrogênio, seriam necessários quantos litros de cloro? É só fazer a proporção direta. Se 10 litros de hidrogênio se combinam com 10 litros de cloro, então 30 litros de hidrogênio vão combinar, vão reagir com 30 litros de cloro. Bem, e a quantidade de cloreto de hidrogênio obtido, se a proporção inicial era 10 para 10 para 20, então agora vai ser 30 para 30 para 60. Muito bem, o que o Gay-Lussac percebeu é que as substâncias gasosas, tanto reagentes quanto produtos, estão numa proporção constante. Agora, associando a lei dos gases, que é igual a PV igual a nRT. Vamos isolar o volume, que é o que está me interessando nesse momento. Então, V vai ser igual a nRT sobre P. A temperatura e a pressão são constantes, e o R também é uma constante. Então, simplificadamente, eu posso chamar esse conjunto de K. Então, ficaria assim, o volume é igual a K vezes N. Daí, o volume do gás está associado ao número de moléculas. Então, se eu relacionar para dois gases, V1 sobre V2 é igual a KN1 sobre KN2, desde que seja a mesma pressão e temperatura, esse K pode ser cortado. E a gente vai obter a seguinte relação. A relação em volume é igual à relação entre o número de moléculas. À luz dos conhecimentos que nós temos hoje, essa reação seria representada por H2 mais Cl2, dando 2HCl. Então é necessário você observar que os coeficientes dessa equação estão na mesma proporção que os volumes que foram usados. Ou seja, a proporção é 1 para 1 para 2 e os volumes são 10 para 10 para 20. Ou seja, é a mesma proporção. O Gay-Lussac não conhecia exatamente essas formas, mas ele percebeu que existia uma proporção estequiométrica em volume, desde que fosse a mesma pressão e temperatura. Então, a chamada lei volumétrica de Gay-Lussac pode ser enunciada da seguinte maneira. Os volumes dos gases que reagem e que se formam encontram-se numa proporção constante em volume, desde que sejam medidos a mesma P e T. Vamos examinar agora dois exemplos para a gente ter uma ideia da importância dessa lei. Examinando o exemplo 1, que diz assim: mesmo sem conhecer as fórmulas, demonstre que o número de átomos da molécula de hidrogênio é par.
Observe que a equação foi dada da seguinte maneira. Você tem assim a fórmula de hidrogênio HX, que você não sabe quantos átomos tem na fórmula. Mais cloro, ClY, você também não sabe quantos átomos de cloro há na fórmula. Vai produzir 2HAClB, quer dizer que o número de átomos de hidrogênio e de cloro na fórmula final também a gente não conhece. Faz a experiência verificando a proporção em volumes. Quando você descobrir a proporção em volumes, você vai verificar que essa proporção vai ser igual à proporção do número de moléculas reagindo. Então, os coeficientes dessa equação serão 1HX mais 1ClY vai produzir 2HAClB. Essa proporção 1, 1 e 2 é a mesma que 10, 10 e 20 em volume. Mas nós estamos interessados no número de átomos. Então, para o número de átomos de hidrogênio, você vai encontrar 1 vezes x, porque tem x átomos na molécula. Você vai encontrar igual a x. Isso terá que ser igual ao número de átomos ao final da reação. Então, se é 2HAClB, em hidrogênio vai ficar assim 2A. Igualando os átomos de hidrogênio, tem 1x é igual a 2A. Logo, x é igual a 2A. Qualquer que seja o valor de A, logicamente números inteiros, porque não existe átomos negativos, nem átomos fracionários, então o A só poderá ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o número x vai ter que ser igual a 2A, logicamente, que vai dar um número par. Vejamos agora um segundo exemplo para ilustrar melhor essa lei chamada lei de Gay-Lussac. O segundo exemplo diz o seguinte: qual o volume de ozônio obtido a partir de 60 litros de oxigênio nas mesmas condições de temperatura e pressão? A reação foi dada. O2 vai produzir O3. Aí você vai obter o seguinte balanceamento: 3O2 vai produzir 2O3. Então, usando a lei do Gay-Lussac, a gente pode transformar a proporção em número de moléculas dada na equação como sendo a proporção em volume. Daí, se você escreve 3O2 dando 2O3, você pode escrever 3 litros de oxigênio produzindo 2 litros de ozônio. A proporção é 3 para 2. Então, se você tem 60 litros de oxigênio, você vai obter X litros de ozônio. Faz a regra de 3 e você vai obter 40 litros. Para a gente ir fechando essa aula, antes de vocês começarem a fazer os exercícios, é só lembrar que essa lei é muito parecida com a lei de Proust, que diz o seguinte: as massas dos reagentes estão numa proporção constante. Só que na lei de Gay-Lussac, os volumes dos reagentes gasosos estão numa proporção constante. Bem, gente, antes de vocês começarem a fazer os exercícios, vamos resolver 2 exercícios dessa lista? Vamos lá? Um deles é o exercício número 3, do grupo 3. Das erste Mal gesehen. Sie ist hinterm Bett, zur Jungfrauenwohnung drum gewesen. Ich tu mein Hut ins Knack und schau sie freundlich an. Sie sagt, von mir kriegst nix und boah, jetzt mach dich davon. Sie schaut mich an und ich steh da. Esse exercício número 3 tem o seguinte enunciado: considere um sistema contendo 2 mols de gás ideal. Esse sistema encontra-se inicialmente no estado A, a pressão de 10 atmosferas e volume 4 litros. Efetua-se uma transformação variando a pressão, o volume e a temperatura, de modo que a pressão varia linearmente com o volume passando para o novo estado B, no qual a pressão é 2 atmosferas e o volume 6 litros. Determine a pressão e a temperatura quando o volume for 4,5 litros, 4,5 litros. Vamos resolver então? Vejamos. O negócio é o seguinte: esse exercício apresenta um gráfico nos eixos
P e V, pressão versus volume, de uma maneira bastante diferente, porque a gente, quando estuda as leis dos gases, a gente fixa uma grandeza, por exemplo, fixa a temperatura e faz variar a pressão e o volume. Ou fixa o volume e faz variar a pressão e a temperatura. Bom, só que agora você conseguiu fazer uma operação onde as três grandezas estão variando, pressão, volume e temperatura, e no final das contas você obteve uma reta, saindo do ponto A e chegando no ponto B. Bem, beleza, então esse é um problema, não importa como é que foi feita essa operação, o que importa é que deu uma reta com o coeficiente angular negativo. Bem, a gente vai resolver da seguinte maneira. Primeiro vamos estabelecer qual é a equação dessa reta. Então, essa reta tem a seguinte função, y igual a x mais b. Tá. O que eu tenho que descobrir primeiro é quanto vale o coeficiente angular, o a. Bem, o a você vai calcular assim. Você pode calcular da seguinte maneira, ΔP sobre ΔV, certo? Então, vejamos. Então, vamos pegar aqui 2 pontos para a pressão e 2 pontos para o volume. Então, você vai pegar os seguintes pontos. A pressão vai pegar assim, de 2 para 10, certo? De 10 para 2, ou você vai pegar o outro, agora os pontos do volume, de 4 para 6, certo? Tá bom. Então, vamos lá. Quanto é que vai dar o ΔP e o ΔV? Então, vai ficar assim, 2 menos 10 sobre 6 menos 4, tá certo? Bom, essa continha vai ser igual a 2 menos 10 vai dar menos 8, 6 menos 4 vai dar 2, menos 8 sobre 2 vai ser igual a menos 4. Então, o coeficiente angular vai ser igual a menos 4. Então, agora a minha função está assim, P é igual a menos 4V mais B. Bom, vamos determinar o valor de B, que é o coeficiente linear. Você pode pegar qualquer ponto dessa reta para determinar quanto que vale o coeficiente linear B. Vamos então calcular B tomando um ponto qualquer da reta. Por exemplo, o ponto B maiúsculo. Bom, no ponto B, você vai verificar o seguinte. Quer dizer que a pressão é 2 e o volume é 6, certo? Então vamos substituir nessa equação. Então vai ficar assim. P é igual a menos 4V mais B, certo? Bom, no ponto B maiúsculo, a pressão é 2 e o volume é 6. Então vai ficar assim. 2 é igual a menos 4 vezes 6 mais Bzinho. Bem, então o Bzinho vai ser igual a... Faz essas continhas aí, vai ficar assim. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. Passa para o outro lado, vai ficar 2 mais 24 vai ser igual a 26. Então, quer dizer que o Bzinho, o coeficiente linear, é igual a 26. E aí nós temos a equação da reta completa. Fica assim. P, a pressão é igual a menos 4V mais 26. Tudo bem? Bom, para você achar agora qual vai ser a pressão quando o volume for 4,5, é só você então utilizar essa equação da reta. P igual a menos 4V mais 26. Então vai ficar igual assim. P vai ser igual a menos 4V mais B, certo? Quer dizer, menos 4V mais 26. Então, vai ficar agora substituindo os valores, ficaria assim. A pressão vai ser igual a menos 4 vezes 4,5, que esse é o volume que eu desejo, 4,5, mais 26. Você realiza essas contas e você vai achar 8 atmosferas. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Qual é a pressão quando o volume for 4,5? Bem, quando o volume for 4,5, a pressão vai ser igual a 8 atmosferas. Bom, e a temperatura? Bem, a temperatura, quando você já tiver a pressão e o volume e o número de mols, a temperatura sai automaticamente. Porém, se você quiser usar aquela equação que você acabou de descobrir, que P é igual a menos 4V mais 26, você pode trocar o P pela expressão dos gases, PV igual a nRT, certo? Então vai ficar assim, o P vai ser igual a nRT sobre V. Então você vai criar agora uma nova equação, a temperatura em função do volume. Então, na hora que você fizer essa operação, isolando o T, você vai ficar com a seguinte expressão. T é igual a menos 4V ao quadrado mais 26V sobre NR.
Bom, essa expressão vai calcular a temperatura. Você pode substituir todos os valores, vai dar certinho. Então vai ficar assim. Então T é igual a menos 4V ao quadrado mais 26V sobre NR. Trocando, substituindo, vai ficar menos 4 vezes 4,5 ao quadrado, que é o V, né? Mais 26V. 26 vezes 4,5 sobre N, número de mols é 2, e o R é 0,082. Faz essas contas todas, você vai achar que a temperatura é 219,5 Kelvin. Bem, essa é uma maneira. Bem, a outra maneira de você poder resolver é você vai por semelhança de triângulos. Você pode observar a figura, identificando aí dois triângulos. Um triângulo desenhado em linha azul e outro triângulo achurado com a cor verde. Bem, aí você pode fazer por semelhança de triângulo assim. 10 menos 2, certo? Sobre, está para 6 menos 4, assim como P menos 2 está para 6 menos 4,5. Bom, continuando a fazer a conta, vai ficar 10 menos 2 vai dar 8, 6 menos 4 vai dar 2, 8 sobre 2 é igual a P menos 2 sobre 6 menos 4,5 vai dar 1,5. Faz a conta aí, você vai acabar achando que a pressão vai ser 8 atmosferas. Bem, eu queria só dizer a vocês que esse gráfico ele é assim, meio assim, totalmente diferente dos gráficos que você costuma verificar no estudo dos gases. Tudo bem, mas se deu uma reta? Não, deu uma reta, então daí para frente você, dominando um pouquinho de semelhança de triângulo, um pouquinho de álgebra, você faz. Bem, agora vamos dar a resposta final. Ele quer saber o seguinte: vamos determinar a temperatura pela equação de Clapeyron, quer dizer, agora a gente vai colocar assim, bom, já que eu sei a pressão, que eu acabei de achar, que deu 8 atmosferas, eu sei o volume, que é 4,5. Então, você aplica a equação dos gases, PV igual a nRT, você sabe que o N, número de mols, é 2, então vai ficar pressão 8, né, vezes o volume 4,5 é igual a N, que vai dar 2, vezes 0,082, vezes a temperatura T. Faz o cálculo, você vai achar 219,5 Kelvin. Vamos ver agora o próximo exercício, que é o exercício número 5 do grupo 3, dessa lista mesmo. Sie schaut mich an und ich stäble da. Später in der Marktstraße hat der Boden vibriert. Die Reste sind mit ihrem Wagen am Bergen auf galoppiert. Ich wink ihr zu, doch sie schaut mich nur wieder an. Ich möcht sie kennenlernen, aber das geht nicht so. Sie schaut mich an und ich stäble da. O exercício 5, então, fala assim: uma amostra de 0,512 gramas de uma liga metálica, alumínio-zinco, reage com ácido clorídrico, recolhendo-se o gás formado. Após a total dissolução da amostra, o gás recolhido é seco, resfriado e submetido a um processo de compressão representado pela reta AB no diagrama pressão-volume. Sabendo que a temperatura máxima ao longo do processo de compressão é 298 Kelvin, determine o teor de alumínio nesta amostra. Considere que o gás se comporta idealmente. Bem, o que é que você tem aí? Você tem um problema químico, porque você vai pegar uma liga de zinco alumínio e vai reagir com ácido clorídrico. Beleza, então isso é uma reação química pura e simples. Aí você vai haver a produção do gás. O gás que vai ser produzido vai ser o gás hidrogênio. Bom, mas você não sabe quanto é que tem de zinco, quanto é que tem de alumínio. Tudo bem? É isso que ele quer saber. Ele quer que você descubra, então, qual é a porcentagem de cada elemento, a massa de cada elemento nessa liga. Em seguida, após o hidrogênio ser recolhido, aí ele faz um problema de gases. Também não é um problema muito simples, é um problema relativamente complexo. Então, vejamos.
a primeira coisa que você deve fazer é escrever as reações químicas como se faz num cálculo estequiométrico. Vamos fazer as duas reações que vão ocorrer. Primeiro, a reação do alumínio com ácido clorídrico. Então vai ficar 1Al mais HCl, vai dar AlCl3, que é o cloreto de alumínio, mais 3 meios de H2. Muito bem, vamos balancear a equação, vai ficar 1Al mais 3HCl, vai dar 1AlCl3 mais 3 meios de hidrogênio. Bom, vamos então escrever o seguinte, 1 mol de alumínio pesa 27 gramas, produz 1,5 mol de H2, de hidrogênio. Então, X gramas vão produzir Y mols. Tá. Então, quer dizer que o Y, o que vai ser produzido de hidrogênio, vai ser 1,5x sobre 27. Tudo bem? Multiplica em cruz aí, deu 1,5x sobre 27. A outra reação que você vai ter que utilizar é a reação do zinco. Então, zinco mais ácido clorídrico vai dar cloreto de zinco, ZnCl2, mais hidrogênio. Balanceando a equação vai ficar 1 zinco mais 2 HCl, você vai obter 1 ZnCl2 e 1 H2. O zinco pesa 65. Bom, então 65 gramas de zinco produzem 1 mol de H2, ou seja, estão para 1 mol de H2. Assim como, qual é a massa de zinco na liga? Vai ser 0,512 menos X. X é a massa de alumínio, certo? 0,512 menos X está para Z mols de hidrogênio. Muito bem, então quer dizer que Z é a quantidade de hidrogênio, multiplica em cruz, então Z vai ser igual a 0,512 menos X vezes 1, dividido por 65. Beleza, então agora qual é o número total de mols de gás de hidrogênio que foi então encontrado? Vai ser Y mols na primeira reação e Z mols na segunda reação. Então você vai ter 1,5x sobre 27 mais 0,512 menos x sobre 65. Bem, esse é o total de mols do gás de hidrogênio obtido. Beleza, você tem aqui algumas incógnitas que a gente vai resolver daqui a pouco. Agora, vamos examinar o gráfico de gases que foi fornecido aí. Então, ele tem assim, 2 pontos, A e B, e aí você vai ter o seguinte, a pressão no ponto B é 0,9 e o volume 0,25. E a pressão no ponto A é 0,6 e o volume vai ser igual a 0,4. Tá bom. Eu quero saber o seguinte, então você tem uma transformação gasosa que obedece à equação de uma reta, certo? Do tipo assim, y igual a x mais b. O primeiro passo, então, é determinar qual é essa função. P, que é pressão, né? P, que corresponde ao y, vai ser igual a vezes v, v é o volume, que seria o x, mais b. Vamos então tentar descobrir qual é o coeficiente angular A e qual é o coeficiente linear B. Bom, mas dá para fazer isso tranquilamente. Quanto é que vale o coeficiente angular dessa reta? O A vale ΔP sobre ΔV. Então vai ficar assim, 0,9 menos 0,6 sobre 0,25 menos 0,4. Vai dar 0,3 em cima menos 0,15 embaixo, vai ser igual a menos 2. Deu negativo, como era esperado, porque essa é uma reta inclinada para a esquerda, tá certo? Então vai ser igual a menos 2. Então agora eu já estou com a seguinte equação. P, pressão, é igual a menos 2V mais B. Vamos determinar o valor de B, tomando um ponto qualquer, por exemplo, o ponto B. Então no ponto B, a pressão é 0,9, certo? E o volume é igual a 0,25. Então você vai substituir, vai ficar assim. Então, a equação que nós temos é P igual a menos 2V mais B. Então, vai ficar 0,9 é igual a menos 2V, ou seja, 2 vezes 0,25 mais B. Faz essa continha e você vai achar que o B é igual a 1,4. Então, a equação da reta que nós temos é essa aqui. P é igual a menos 2V mais 1,4. Tudo bem? No texto do problema, ele diz o seguinte, sabendo que a temperatura máxima ao longo do processo de compressão é 298 Kelvin. Bom, então ele faz uma referência à temperatura, porque a temperatura máxima é 298 Kelvin. Então, qual é a relação que tem entre a temperatura e o volume do gás? Vamos examinar a equação que nós acabamos de achar,
que é P igual a menos 2V mais 1,4, certo? Mas P é a mesma coisa que nRT sobre V. Então, eu vou substituir o P por nRT sobre V, e aí vai aparecer a temperatura. Então, ficaria assim, nRT sobre V é igual a menos 2V mais 1,4. Passo o V para lá multiplicando, e o NR dividindo, você vai ter a seguinte equação, agora da temperatura em função do volume. Vai ficar T igual a menos 2V ao quadrado, mais 1,4V sobre NR. Tá certo? Vamos separar isso aqui em duas partes. Então vai ficar assim, T vai ser igual a menos 2V ao quadrado sobre NR mais 1,4V sobre NR. Agora você é capaz de observar, então, uma equação do segundo grau aí, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, só para dar uma relembrada aí, essa parábola você vai obter com uma curvatura para baixo, certo? Porque o a é negativo, então vai ficar assim. Bom, e aí você, nesse ponto, se você colocar no eixo x e y está representando a temperatura e x está representando o volume, certo? Beleza. Então, qual vai ser o valor de y máximo? Ou melhor, qual vai ser o valor de x quando o y for máximo? Essa é a ideia. Então, a pergunta é o seguinte, qual vai ser o valor do volume do V, que vai substituir o x por V, certo? Quando a temperatura for máxima. Bem, vamos fazer o cálculo. Como é que você calcula o valor de x quando o y é máximo? Vai ser assim, menos b sobre 2a, certo? X é igual a menos b sobre 2a. Então, quer dizer que o volume vai ser igual a menos b sobre 2a. Bom, mas quanto é que vale o b e o a? Quanto vale o b e o a? Bom, o b, então, o x, quer dizer, o v, né, o volume, é igual a menos b sobre 2a. Veja bem que eu estou achando o volume quando a temperatura é máxima, certo? Então vai ficar assim, o b vai ficar menos 1,4 sobre nr sobre 2a. O a vale menos 2 sobre nr. Dá para cortar o nr em cima e embaixo, e no final você vai encontrar 0,35. Isso quer dizer que o volume, então, quando a temperatura é máxima, o volume é 0,35 litros. Veja bem, agora eu já sei qual é a temperatura máxima, qual é o volume na temperatura máxima, e agora eu vou descobrir qual é a pressão quando o volume é 0,35 litros. Então, você vai aplicar a equação que você tinha determinado anteriormente, P igual a menos 2V mais 1,4. Então, P vai ser igual a menos 2, o volume agora é 0,35 mais 1,4. Então, quer dizer que a pressão vai ser igual a 0,7 atmosferas. Bom, beleza, então eu tenho quase tudo, dá para calcular o número de mols pela equação dos gases, PV igual a nRT. Vamos determinar agora o número de mols. Então vai ficar assim, PV igual a nRT, 0,7, que foi a pressão que eu acabei de achar, vezes o volume, que é 0,35, é igual a N, que você quer descobrir quantos mols eu tenho desse gás. O R é 0,082 e a temperatura é 298. Você acaba descobrindo que o número de mols é igual a 0,01. Beleza, então agora eu já tenho o número de mols do gás que se formou. Então veja bem, você tinha um problema químico, aí você tinha um problema depois da física, aí dos gases, e uma resolução matemática. Agora, vamos voltar para a química. Nós tínhamos achado, então, que o número de mols de hidrogênio proveniente do alumínio era Y, e o número de mols proveniente do zinco era Z. Então, quer dizer que Y mais Z é igual a 0,01. Bom, então agora eu tenho o seguinte. Uma das equações que eu tenho é essa aqui. 1,5x sobre 27 mais 0,512 menos x sobre 65 era igual a Y mais Z. E agora eu já sei que Y mais Z é igual a 0,01. Bom, nesse momento agora eu tenho uma equação com uma única incógnita, que é o x, que é exatamente a massa de alumínio na liga. Agora, eu consigo resolver essa equação e determinar o valor de x. Bom, agora eu vou começar a fazer conta aí, muito bem, e vou acabar descobrindo que o x vai ser igual a 0,053 gramas. Qual é a porcentagem de alumínio nessa liga metálica? Então, 0,512 gramas era a massa total da liga original.
Então, isso equivale a 100%. Só a massa de alumínio é igual a 0,053 gramas, que vai corresponder a W%. W vai ser igual a 10,3%. Bom, espero que vocês tenham gostado muito desse exercício, certo? Bom, vamos continuar estudando. Vamos fazer exercício. Bom trabalho!